Acarajé. O acarajé é uma especialidade gastronômica das culinárias africana e afro-brasileira. Trata-se de um bolinho feito de massa de feijão fradinho, cebola e sal, frito em azeite de dendê. No continente africano é conhecido como akara e especificamente no norte da Nigéria é também chamado de kosai. Em Gana, por sua vez, a iguaria é mais conhecida como kuzi. Na África Ocidental, onde consiste uma comida de rua muito comum, é servido com pimenta em pó ou molho de tomate picante. Já no Brasil, especificamente na Bahia, é servido com pimenta, camarão seco, caruru e vatapá, também uma iguaria africana, sendo relativamente comum a adição de vinagrete. O acarajé faz parte do café da manhã do nigeriano. Vamos preparar um vatapá bem gostoso para comer com acarajé. Coloque em uma tigela 6 pães franceses dormidos, aquele pão que tá lá no seu armário, aquele pão de ontem, é esse que vamos utilizar. Corte os pães em pedaços e umedeça com leite. Deixe ele aí no cantinho, amolecendo por uns 10 minutos. É o tempo que você separa os outros ingredientes. Passou os 10 minutinhos, coloque os pães no liquidificador e bata até virar uma pasta. Aí você pode fazer o quê? Dividir em duas partes, bate a primeira, depois coloca em uma tigela, depois bate a segunda. Aí na última parte você acrescenta 50 gramas de camarão para dar um gostinho especial no nosso vatapá e ele ficar ainda mais gostoso. Feito isso, coloque de uma panela 50 ml de azeite de dendê e uma cebola grande cortada em cubinhos. Aí você vai ficar mexendo até a cebola dourar. Quando a cebola dourar, você vai acrescentar 2 pimentas de cheiro cortadas também em cubinhos bem pequenos e 100 gramas de camarão. Aí você dá uma limpada no camarão, tira a casquinha, tira a cabeça, tira o rabinho e coloca. Aí você vai ficar mexendo até o camarão dar uma fritada, uns 3 minutinhos. Quando der uma fritada nos camarões, você vai acrescentar o pão que batemos no liquidificador e 2 colheres de sopa de cheiro verde picado. Aí você vai ficar mexendo bem por uns 5 minutos. Passou em 5 minutos, você vai acrescentar 100 ml de leite de coco. Mas aí você vai colocando aos poucos e vai mexendo. Vai colocando e vai mexendo. Depois que você colocar o leite de coco, você conta mais uns 8 minutinhos no fogo médio, sempre mexendo para não pegar no fundo. E pronto, nosso vatapá já tá pronto. A minha manhã faz um vatapá diferente lá em Salvador. Ela bate os temperos no liquidificador e fica um vatapá bem amarelinho, bem lisinho. Mas o daqui é diferente porque tô fazendo um vatapá que se faz aqui no norte, que se faz aqui em Manaus. E o tempero não é batido no liquidificador. Mas não se preocupe não, depois eu ensino aqui no canal a versão da minha manhã. E vou adiantar logo pra vocês, as duas versões são maravilhosas. O vatapá tá pronto, reserve e vamos fritar o camarão pra comer junto com a acarajé. Limpe 250 gramas de camarão, aí você tira a cabecinha do camarão, se quiser pode tirar o rabo também. Deixa de molho na água para tirar o excesso de sal e depois que tirar o excesso de sal, você dá uma escorrida. Aí quando o camarão estiver bem sequinho, você vai colocar em uma tigelinha e vai acrescentar 2 colheres de cebola ralada ou você pode bater no liquidificador. Quando virar uma pasta, você tira essa pasta do liquidificador, coloca em uma peneira, pega 2 colheres apenas da pasta de cebola e acrescenta no camarão. Dá uma misturada, aí você vai colocar 2 colheres de sopa de azeite de dendê em uma frigideira. Quando ficar quente, você vai acrescentar o camarão com a cebola. Vai mexer e vai ficar fritando por uns 5 minutinhos. Passou em 5 minutinhos, tira do fogo e reserva. Agora vamos preparar o nosso delicioso acarajé. E vamos precisar também de 1 kg de feijão fradinho, feijão macaçá, feijão macaça. E para quem não sabe, eu sou baiano e moro em Manaus tem uns 3 anos. Aqui chama de feijão de praia. O verdadeiro acarajé é feito apenas com esse tipo de feijão. E comentem aí embaixo de onde você é e de que você chama esse feijão. E esse feijão tem que estar sem casca. Caso você não encontre onde vende ele sem a casca, não tem problema. É super simples, super fácil de tirar a casca do feijão. Eu vou te ensinar. Coloque o feijão no liquidificador ou num processador e bata rapidinho, só para dar uma leve quebrada no feijão, não precisa triturar muito não. Coloque o feijão em uma tigela e acrescente água, você vai ver que algumas casquinhas vão ficar boiando, aí você com a ajuda de uma espátula vai tirando o excesso e depois você vai pegar o feijão, vai colocar em sua mão e vai fazer esse movimento, vai triturar o feijão na sua mão que a casca vai sair fácil.
Aí você vai pegar essa água, vai jogar fora, vai trocar a água, vai fazendo isso até não ficar nenhuma casquinha. Caso tenha alguma casquinha, não tem problema, você vai deixar o feijão na geladeira de um dia pro outro, umas 6 horas, 8 horas na geladeira. Você vai ver que ele vai dar uma amolecida e o restante da casca vai sair também bem fácil. Passou umas 6 horas, você vai tirar o restante da casca do feijão, vai dar uma lavada, vai escorrer o feijão e vamos agora bater ele para fazer a massa do acarajé. E vamos precisar de 2 cebolas grandes raladas, ou você pode fazer aquela mesma coisa que eu ensinei aqui. Bate no liquidificador, pega, coloca na peneira, você não vai mexer na peneira, vai deixar lá escorrendo. Aí o que? Vamos utilizar só essa pasta de cebola. Feito isso, reserve e você vai colocar o feijão no liquidificador ou no processador e vai bater até ele ficar bem triturado, virar uma pasta. Aí você pode fazer o que? Vai colocando um pouco do feijão, coloca um pouco da pasta de cebola, bate, tritura e vai colocando na tigela. Depois de triturar todo o feijão, você vai colocar na tigela e com a colher de pau de preferência você vai fazendo esse movimento. Aqui não é para você mexer como se estivesse mexendo uma massa de bolo, não. Tem que ser nesse movimento que vai incorporar ar na nossa massa e o acarajé vai ficar tipo bem levinho, bem gostoso, bem fofinho, a massa vai ficar maravilhosa. Agora você vai colocar azeite de dendê em uma panela, o suficiente para cobrir o acarajé. Aqui eu fiz que nem as baianas lá de Salvador. Coloquei uma cebola bem pequenininha no azeite ainda frio e liguei o fogo. Aí ele vai esquentando e a cebola vai ficar lá o tempo todo. Isso vai impedir que forme muita fumaça e também que o azeite de dendê queime. E para saber a temperatura ideal do azeite de dendê, você pega um pouquinho de massa e joga no azeite. Quando formar essas bolinhas ao redor da massa de acarajé, é porque já está na temperatura certa. Aí com 2 colheres você vai pegando a massa e vai modelando o acarajé e coloca lá no azeite. Fritou de um lado, você vira com a espátula e frita do outro. Agora cuidado, você não pode colocar muito acarajé no dendê não, porque senão vai baixar a temperatura do dendê. E se você colocar a massa do acarajé no azeite de dendê frio, ele vai se desmanchar e não vai ficar legal. Então tome cuidado, não coloque muita acarajé de vez, senão pode cair e reduzir a temperatura do azeite. Quando você colocar o acarajé para fritar, você vai ver que ele vai ficar boiando. Aí você tem que tomar cuidado para não deixar queimar. Quando ficar douradinho de um lado, dessa cor que você tá vendo aí, você vira e frita o outro lado. Sobre o sarapatel, que é uma designação comum de diversas iguarias preparadas com vísceras de porco, cabrito ou borrego. Ele nasceu no Alto Alentejo, em Portugal. O sarapatel foi adaptado no Brasil e na culinária indo-portuguesa de Goa, Damão e Diu, pertencentes ao estado português da Índia. O sarapatel de Goa é confeccionado com carne, cabeça, fígado, coração, rins e sangue de porco. Ele é temperado com pimenta malagueta, cravinho, açafrão, canela, coentro, cominho, gengibre, alho e tamarindo. Ele também leva cebolas picadas e pode levar vinagre conforme o gosto. Ele também é rico em vitaminas do complexo B, que são importantes na síntese de novas proteínas, que favorecem a saúde do sistema muscular e neurológico, e também atua no sistema digestivo e imunológico. Sou formada em comunicação social com relações públicas, mas optei pela área de cozinha, culinária, por dom mesmo, que eu gosto. Hoje teremos o sarapatel, que é uma comida típica e que é uma herança dos escravos. É feita com miúdos de porco, que na época da escravidão era o que os escravos comiam, que os senhores não comiam, as partes que eles não comiam do porco, eles aproveitavam para fazer outros pratos. Aí foram criando a feijoada, o sarapatel, entre outros. Então, 1 quilo de sarapatel, aqui já cortado em cubos, 2 tomates maduros cortados em cubos também, um pimentão, 2 cebolas e meia, pimenta malagueta para quem gosta, folha de louro, alho e cheiro verde, acrescentando o hortelã grosso. Bom, vamos refogar a cebola com alho no óleo, a gordura do sarapatel. Depois acrescentamos o sarapatel para refogar também e o restante dos temperos, tomate, pimentão, cheiro verde. Quando ele já estiver quase cozido, acrescenta a pimenta de cheiro. Fica em média 1 hora, 1h20 cozinhando. Aqui está o sarapatel pronto. Só para explicar os miúdos de porco.
são as vísceras do porco, intestino, coração e o sangue do porco coagulado, que também acrescenta aqui no sarapatel. E para dar um gostinho especial, que eu não acrescentei antes, a costela do porco, pedaços de costela, cortados também um pouco maiores do que os cubos do sarapatel, para dar um sabor diferente. Ele é servido com farinha ou com arroz branco. Moqueca baiana é o resultado da influência das três culturas que formaram essa terra: a portuguesa, a africana e a indígena. O maravilhoso livro Cozinhando Histórias, Receitas, Histórias e Mitos de Pratos Afro-Brasileiros conta o que, na língua tupi, moquém significa secar ou tostar a carne. Na técnica tradicional dos índios, o costume era assar a carne ou cozinhar em seu próprio suco, em volta de folhas ou sobre a brasa. Como os índios não utilizavam sal, eles temperavam as carnes e os peixes com ervas, pimentas e cinza das brasas. Do costume africano vieram as adições do leite de coco e do azeite de dendê. E assim surgiu a moqueca feita na panela de barro, que, graças ao calor concentrado, termina de cozinhar lentamente já na mesa. O livro também conta que a peixada, trazida pelos portugueses, foi modificada pelos ingredientes habituais da culinária africana e cozida em panela de barro com a técnica indígena. Uma outra contribuição dessa fusão culinária foi o pirão, feito com o caldo da moqueca e a farinha de mandioca. Começar nossa receita e aqui eu vou utilizar 500 gramas de camarão tamanho grande, tá, gente? Eu vou temperar com sal e em seguida eu coloco um limão espremido e já reservo. Aqui eu tenho uma panela com azeite e vou refogar 2 cebolas roxas bem picadinhas com 3 dentes de alho picado. Em seguida eu adiciono 2 tomates picados e deixo refogar bem. Bem refogado, agora eu adiciono um pimentão vermelho e um pimentão amarelo picado. Cozinhe alguns minutos por fogo médio. Em seguida eu adiciono 3 colheres de sopa de extrato de tomate, misturo e coloco um vidro de leite de coco, aquele de 200 ml. Coloco sal e pimenta do reino. Em seguida eu adiciono uma pimenta de dedo de moça bem picadinho e sem semente, com 2 colheres de sopa de azeite de dendê. Misture e logo adicione o camarão com líquido de limão, tá, gente? Esse líquido de limão vai dar acidez no molho que o molho precisa e vai ficar maravilhoso. Misturo delicadamente, porque o camarão ele é delicado, e deixo cozinhando por 5 minutos. Depois disso eu desligo o fogo e para finalizar eu coloco o coentro picado. E está pronta a nossa moqueca. Olha que coisa mais linda! E é isso, nossa receita do verão. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima. Bom, eu vou falar um pouco sobre o caldo de sururu. O sururu Mytelash rhaana é um molúsculo bivalve inserido entre 2 conchas da ordem Mytiolaida, popularmente conhecido no nordeste do Brasil. É semelhante à ostra e o prato típico mais conhecido feito desta espécie é o caldo de sururu, à base de dendê e leite de coco. É referência nas cozinhas baianas, alagoana, pernambucana, sergipana e maranhense. No Espírito Santo é tradição fazer a moqueca de sururu, que pode ser feita com o sururu da pedra, os maiores com a coloração rosada, que ficam agarrados às pedras do mar, ou dos manguezais, de menor tamanho e com molúsculo mais escuro. Tanto um como o outro têm o mesmo sabor característico. O caldo de sururu feito em Alagoas dispensa o uso do azeite de dendê, que é usado apenas no preparo do prato na Bahia.
Outras maneiras de utilizar o sururu é através de uma bela fritada ou então na caldeirada, onde, em harmonia com os outros moluscos, faz a festa de quem aprecia frutos do mar. A importância do sururu é tanta em Alagoas que o famoso molusco vai se tornar patrimônio imaterial do estado de Alagoas.